Xalaim, povo de Al. Bom estar contigo novamente. Bom estar junto com meus irmãos novamente. Meus irmãos, eu acabei de postar o vídeo, esse vídeo aí que eu postei sobre Ial não deixa dúvida, mas sem a certeza que ele é a verdade. Eu tinha feito ele tinha mais de 25 dias. Negócio assim. Eu fiz ele, foi muitos dias atrás. Só que eu não tinha postado ele, porque eu tentei postar e não foi, eu fui e apaguei para fazer outro. E o Altíssimo não permitiu que apagasse, porque eu apaguei do meu celular e de repente apareceu no meu celular. Então eu postei. Tem um erro meu aí, porque às vezes a gente fica emocionada e a gente erra. E como diz, se fosse um vídeo assim, tem que falar assim, vou falar assim, sairia bem, né? Mas como a gente tem que falar a verdade e falar, como diz, que vem daqui de dentro, às vezes a gente erra. Então, eu peço perdão para os meus irmãos aí pela minha fala. Porque às vezes eu falo errado, às vezes a gente vai falar uma coisa e acaba, a gente tá falando, a gente tá flutuando naquilo que a gente tá falando. E acaba, como diz, errando em umas palavras, tá bom? Mas eu quero contar para vocês algo que eu estava aqui, sentado aqui na minha humilde casa e tem algo para contar para vocês. Você já teve guerra com demônios? Você já viu realmente demônios sobre o teu quarto? Então vamos lá. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive, várias de outras que eu já tive, mas essa aqui eu ainda não contei. Meus irmãos, teve uma vez que eu tinha levado meus filhos para a escola e aí eu fui fazer serviço da casa, tudo. E cheguei que eu tava muito cansada de tardezinha e assim, eu orava todo dia às 3 horas, porque agora eu mudei o meu ritmo de oração. Então, no dia às 3 horas da tarde, eu ajoelhava lá e orava. E aí eu orei, minha oração era de 1 hora, 1h30, mas naquele dia foi muito rápido, sabe? De 15 minutos no máximo. Orei e fui pra cama, eu tava com muito sono, meus irmãos, muito sono mesmo. E às vezes não é você que tá com sono, é o Altíssimo que permite vir o sono para que ele venha te mostrar algo. E eu deitei na cama naquela tardezinha e apaguei. Apaguei. De repente, meus irmãos, eu comecei a escutar aqui um monte de gente falando. Era muita fala. Era como fosse pegar uma festinha de aniversário e juntar um monte de criança junto. E fala daqui, fala dali, dá risada, isso, aquilo, outro. E eu acordei. Eu acordei. Mas eu fiquei assim, ó, com os olhos fechados e só escutando. E eu escutava. E a porta do meu quarto começou a bater. Ela não estava fechada. Ela estava aberta, reganhada. Se eu posso falar assim. Eu sou humilde, eu sou simples. Ela estava aberta. E de repente ela começou a bater. Pá, pá. E não tinha vento, meus irmãos. Não estava tendo vento naquela casa para aquela porta bater. E aí eu abri um pouquinho meus olhos assim e eu vi a porta batendo, assim como tivesse um vento, como estivesse, como diz, uma criança. Mas daí eu falei assim, não é nada. Aí eu peguei, levantei, fechei a porta e voltei a deitar. Nisso eu tinha dormido 5 minutos, mas para mim era muito dormido, eu tinha dormido muito. E aí, voltei a deitar, fechei os olhos. Passou, meus irmãos, alguns segundos.
alguns segundos, milímetro, a porta começou pá, pá. E aí, eu não falei nada. De repente, me deu uma sonolência. Sabe quando você, por um segundo, eu sei que tem muitas pessoas que aconteceu isso com você. Por um segundo, você dorme e acha que dormiu umas 5 horas ou um dia inteiro, assim. Por um segundo, eu fechei meus olhos assim e adormeci. E aí eu vi várias criancinhas do meu lado da minha cama era boxe alta, várias criancinhas do lado, conversando. E de repente, meus irmãos, essas crianças subiram em cima de mim. Subiram, os fantasminha. Subiram. Peraí, deixa eu desligar o fogo aqui. De repente, aquelas crianças subiram em cima de mim. Bem aqui onde eu tô ponhando a mão, aqui, ó. Quando ela subiu, eu abri os olhos. E ali eu via que tinha uma criança acima de mim, mas atrás dessa criança tinha várias crianças. Mas eu tô falando de criança, mas não é criança, é demônios. É os demoninhos pequenos, aquele que vem para tentar as crianças. Que tem, às vezes a criança fica perturbadinha dentro de casa e não sabe por quê. E de repente, meus irmãos, eu via como fosse uma fila, como se faz uma fila na escola para pegar merenda. Atrás, sentado em cima de mim, uma sentado e o restante assim, atrás. E aí ria e conversava e eu escutava tudo, eu via, meus irmãos, com os meus olhos que eu tô olhando para esse celular. Aí um deles, e eles tinham força. Você acha que não? Eles tinham uma força que eu não conseguia me mexer. E eu acordada, eu acho que tem muitas pessoas que já passou por isso. Eu acordada, eu querendo abrir meus olhos, eu querendo, como diz, sair, aquele peso, aquela sufocação, eu não conseguia. Eu não estava conseguindo, meus irmãos. Porque a minha alma, essa aqui que está falando com vocês, ela via, ela ouvia e sentia, mas o meu corpo não estava reagindo à comandação daquilo que eu estava mandando para o cérebro, porque eu queria abrir meus olhos, eu queria sair de cima daquela cama e eu não estava conseguindo, porque o meu corpo ficou preso em cima daquela cama e os bichos em cima, mas a minha alma não. E de repente eu vi a minha alma saindo do meu corpo, eu vi, acordado, meus irmãos, acordado, com os olhos vivos. Eu vi a minha alma saindo e ir pro lado, assim, do lado que eu tô mostrando aqui. E eu fiquei do lado de pé. E eu vendo a guerra. Eu via os demônios lutando comigo, me querendo me matar enforcada. E de repente, desse lado aqui, eu ouvia a voz. Uma voz do alto céu. Falava desse jeito. Sai de cima dela. Falou uma, meus irmãos. Falou duas. Na terceira vez, ele não falou. Essa voz não saiu. Veio como veio como como diz o nome? Veio como aquele que roda na frente do avião. A Alice, né? Acho que é esse negócio aí. Veio como, melhor, como um ventilador de teto, sabe? Você já viu o ventilador de teto? Então, desse jeito. E veio rodando, meus irmãos, rodando, rodando, mas rodando muito rápido. Eu vi o vento, que via o vento lá de longe. O vento vinha de longe, eu escutava o barulho do vento e rodando aquele negócio, pá, 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 pá. Assim, fazia barulho mesmo. Fazia barulho, barulho de vento e o barulho do ventilador como se estivesse rodando em cima do seu teto. E veio aquele negócio branco rodando e rodando. E de repente passou, meus irmãos, passou aquele negócio grande neles, que eles caíram. Quando eles caíram, caíram um de cima do outro. E eles, quando eles caíram, eles se levantaram e abriram a porta do meu outro quarto que estava fechado e sumiram.
E aí eu voltei à minha real, eu voltei pro meu corpo podre. E ali eu percebi que, que o diabo, que como diz o nome, aquele que dá ordem aos demoninhos, ele estava fazendo, e era legiões, não era um só, era legião de demônio. E ali eles queriam me matar, né? Eles queriam me matar, mas o Altíssimo, ele não quis. Então o Altíssimo fez o quê? Ele veio como como um ventilador, né? Aquelas asas bonitas, aquelas asas, sei lá o nome, e veio rodando, rodando, e pegou eles com tudo. Eles fugiram, meus irmãos, eles fugiram daquele poder que vinha de cima do meu teto. Tá entendendo? Só que, meus irmãos, é, eu ouvi a voz, ele deu ordem para os demônios sair de cima de mim, e os demônios não obedeceram. Então, o que que ele fez? Ele ou algum malaquim dele, algum ser poderoso que é lá de cima, veio para me socorrer. Quando diz assim, é, meus irmãos, me perdoam, porque eu sou humilde, eu tô fazendo aquilo que o Altíssimo manda, né? Eu não sou professora e não sou boa de falar, mas é assim mesmo. Quando fala assim, habitarei na casa do Altíssimo e ele me guardará, não é em vão isto. Se você está habitada na casa dele, ele vai te guardar. E a maior guardação do Altíssimo, o maior livramento que ele nos dá, é quando a gente dorme. Ou você acha que você dorme e o tempo para? Não, o tempo não para, meus irmãos. O tempo continua a passar, as horas passam, né? E o demônio tá aí. Às vezes, nossos olhos agora não conseguem ver. Não conseguem ver. Mas eles são visíveis. É como fosse uma sombra no meio de um calor, no meio de um nada. E de repente passar uma sombra e você vê. Você sente. Tá entendendo? Eles vivem. São verdade. Tem demônios. Muitos não acreditam. Fala que é coisa do pensamento da gente. Fala que é coisa de nós, né? Que nós somos psicopata, um negócio assim. Mas não é. É realidade. É realidade, meus irmãos. É verdade. Existe demoninhos. Às vezes seus filhos tá bem e de repente seus filhos começam a estar perturbado, não dorme de noite. Começa uma bagunça, você fala, não obedece. Não adianta tu bater, é melhor tu orar. Melhor você buscar e orar em cima deles, assim, pôr as mãos e repreender o mal. O demônio não aguenta a oração. Eles não resistem uma oração, porque eles sabem que quando faz oração, completamente você tá ligando você pro pai, você como tivesse pegado um telefone e ligado para alguém que você conhece. E essa pessoa vem te socorrer, tá entendendo? Por exemplo, eu tô precisando de um arroz aqui na minha casa. E aí eu ligo pra minha madrasta, falo, ó, tem como me dar um arroz? E ela vai falar que sim. É igual o papai do céu. Quando você joelha para orar, ou até mesmo quando você estiver fazendo um serviço e às vezes não tá tendo tempo de joelhar para orar, mas você tá ali em oração, falando com ele, né? Conversando com ele na mesma hora, ele vai te atender. Ele vai. Às vezes a gente não consegue ver ou trabalhar Iau nas coisas mínimas, mas Iau está contigo. Diz, mesmo que eu andaste pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Iau estás comigo. Eu não tenho nenhuma Bíblia aqui, mas está aqui, ó, guardado. Está aqui guardado, né? Ele diz lá que ele dá ordem aos malaquim dele para repousar na casa daqueles que temem, né? Você temer ao Altíssimo, Todo-Poderoso, ele vai mandar um malaquim para te guardar.
Às vezes a gente está só na casa, né? Às vezes a gente pensa, não, eu estou só aqui. Não tá, meu irmão. Você sente uma presença perto de você. E a presença de Al e a presença do nosso inimigo não é igual. Não é. Quando a presença de Al chega na tua casa, você sente paz. Você sente tranquilidade. Você fica uma pessoa amorosa. Você fica uma pessoa feliz, uma pessoa cheia de esperança. Mas quando tem um espírito do engano, quando tem o espírito do diabo, vamos dizer assim, você fica perturbado, copo da pia quebra sozinho, começa a estralar as coisas que você não imaginava que estralaria, sabe? Tu começa a escutar coisas que você não escuta, tá entendendo? Isso é uma experiência que eu tenho. Eu já tive muita experiência, como eu digo para vocês. Teve uma experiência que eu tive. Vocês estão vendo, né? O meu cabelo aqui, ó, tá crescendo. Por quê, meus irmãos? Porque é assim, meus irmãos. Iau, ele é bom. Ele é bom, meus irmãos. Mas não faça aquilo que ele já falou que não é para fazer. Não faça. Teve uma vez, eu tive uma visão. Meu cabelo era loiro, loiro mesmo, meus irmãos. Eu tive essa visão que o meu cabelo crescia até uma metade, castanho, e ficava as pontas louro. E de repente eu via dois malaquim descia, né, anjos, descia do céu com uma tesoura bem grande. Era grande, meus irmãos, a tesoura. E vinha e cortava aonde estava o loiro do meu cabelo. E aí eu acordei com aquela visão. E eu entendi o quê? Que o Altíssimo não queria que eu pintasse mais os meus cabelos. Ele não queria. E aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu que a vaidade da gente fala um pouco mais alto. Hoje, eu entendo muitas coisas que eu não entendia no começo. Por exemplo, está escrito lá que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as próprias mãos, certo? Tem mulher que acha que não pode, como diz, tirar os pelos das pernas, né? Tem mulher que acha que não pode raspar o subaco, que não pode fazer uma tratação no cabelo, que não pode, como diz, vestir uma roupa mais bonita pro esposo. Aí sabe o que acontece? Aí acontece que o esposo separa da mulher, se encanta por outra pessoa, aí vai dizer que é o demônio. Ah, é o demônio que entrou dentro da minha casa. Será mesmo que é o demônio que entrou na sua casa? Ou foi você? Porque o Altíssimo deu a livre e arbítrio para a gente viver. Mas viver com sabedoria. Mas muito vive imprudência, vive como diz o nome, na teimosia. E às vezes o casamento acaba e diz, a culpa é do demônio. Ah, o demônio entrou. Será mesmo? Ou foi você que não edificou o seu casamento? Ou foi você que não vigiou? Ou não foi você que santificou a tua casa? Mulher sábia, ela vai limpar a casa, ela vai lavar roupa, vai lavar os banheiros, vai cuidar das crianças. O marido vai chegar, vai ter comida para o marido comer. A mulher vai estar tomando banho, as crianças vai estar limpo dormindo. Mulher sábia é isso. Agora, tem mulher que é tola, né? O marido sai para trabalhar, chega em casa não tem comida, a casa está tudo desorganizada, certo? O marido procura a mulher, tá parecendo uma véia, tá? Você se cuidar não significa você passar um monte de tinta na sua cara e um monte de tinta no cabelo e pôr um salto maior que teu pé. Não significa isso. Não.
significa você ser sábia e carinhosa com o teu esposo. E o seu casamento irá até o fim. Mas se você não fazer assim, pode ter certeza que vai chegar uma hora, ou você vai se encantar por outro homem, ou o teu homem vai se encantar por outra esposa, por outra mulher. É isso que acontece. Não é diabo. Eu falo isso porque eu tenho experiência. Por que que hoje o Altíssimo fala, Mari, eu tenho uma obra com você, para você falar o que eu te fiz você passar? Tem coisa, meus irmãos, que eu não quero para mim e eu passo para que outra pessoa venha escutar. Tá entendendo? É assim. Então, voltando ao que eu estava falando. E aí, eu percebi que o Altíssimo não queria que eu pintasse mais o meu cabelo. Só que eu fui tão rebelde que eu pintei meu cabelo. Pintei mesmo, meus irmãos. E sabe o que aconteceu? Meu cabelo começou a cair. Cair, e não parava mais de cair. Chegou aqui a ficar bem mais ralo. Aqui em cima, sem mais cabelo, bem ralinho. Tá percebendo que ainda tem umas falhas, né? E ele falou pra mim, Mari, eu falei pra você não pintar teu cabelo, porque o teu cabelo é natural. Eu não mandei você parar de se cuidar. Eu mandei você pôr a tinta no seu cabelo. Deixar natural. Quando eu parei, o dia eu tava no banheiro tomando um banho, e aí eu passei a mão nos meus cabelos, né? Caiu uma tufa, um monte de cabelo, muito cabelo caiu. E aí eu até pensei, eu falei, tô com doença, porque não é possível. Eu tinha comprado remédio, comprado tratração, essas coisas, e nada. E aí eu falei, deve que eu tô com doença, não é possível. Eu falava assim. E aí, de repente, meus irmãos, eu vejo uma mulher, olha aí. Eu vejo uma mulher de preto no meu banheiro, né? Na outra casa que eu morei. Com o cabelo preto, era preto, eu arrepio todo quando eu falo. O cabelo era preto, tingido de preto. Ela como diz, parecia uma mulher. Mas, na verdade, quando eu vi, era um demônio, não era uma mulher. Mas se vestia igual uma mulher. Com as vaidades que tudo você imagina. Tudo que você imagina. E aí eu entendi. Por que o Altíssimo não queria que eu pintasse o cabelo. Por quê, meus irmãos? Por quê? Olha, o que você vê hoje em dia é pessoas indo para a igreja, né? Porque aqui na minha rua eu vejo. E eu tenho que falar a verdade. Eu não gosto de mentira. E mentira não vem de algo, sim, do diabo. Tem umas mulheres que elas não vigiam, né? Aí, se o homem está na rua e olha e mexe, vai dizer que o homem é tarado, né? Que o homem é estrupador. Mas e a mulher, né? A mulher veste umas calças leg, levanta pra cima, racha tudo que eu tô dizendo. Vocês não são crianças, vocês sabem o que eu tô dizendo? Põe uma brusinha decotada, quase parecendo todos os peitão. E cheia a cara de pintura. Brinco maior que as orelhas, né? Salto nem se conta. Falta quebrar os pés. E será mesmo que tá agradando o Altíssimo? Aí vai pra igreja com a bunda empinada. Você acha que os irmãos o quê? Que são cegos que não vê? Ou qualquer homem ímpio não vai ver? Meus irmãos, tá na hora de vigiar, né? Tá na hora de pegar aquilo que você aprendeu, né? Na religião, como diz o nome, dentro da tua casa. Porque muitos falam assim, é que a Bíblia tem coisa errada. Tem sim coisa errada. Mas tem muita coisa que te serve. Serve a mim, né? O homem sabe também edifica casa, né? E o homem tolo derruba com as próprias mãos. E aí vai atrás de outras mulheres, só se ferra. Essa é a palavra verdadeira, tá? Por quê? Porque o Altíssimo, ele deu a livre
e habita pra gente viver. Ele deu livre, faça o que bem quer. Mas quando a gente já sabe o que é verdade, não tem o que fazer. Ah, eu vou fazer porque eu quero. Não, vai ter consequência. Vai ter. Se tu trair a tua esposa, pode ter certeza que amanhã ela pode te trair. Ou você pode ser abandonado por ela. A mesma coisa a esposa. É amar um outro. Se pegou e se juntou um outro e ao aceitou, é pro resto da vida. Mas se acaso o teu casamento não vai bem, né? Mas tem chance que o Altíssimo venha restituir. Tem. Mas ele não vai restituir o teu casamento se tu não querer, né? Se tu não querer, ele não restitui. Não. A tua vontade vai falar maior. Não a vontade ideal, né? Agora, se você já não tá mais feliz, anda cocheando em dois pensamentos, né? E já não tá nem agradando mais o Altíssimo, é melhor sair e ficar só. Mas se é pra sair pra ficar com outra, é melhor que fica com a tua e que ela venha restaurar o casamento de vocês, né? Olha, eu estava falando de um demônio e de repente o Altíssimo me traz para casamento, né? Eu vivi muita coisa no meu casamento. São 10 anos casada. E não é fácil, não é fácil, meus irmãos. Mas hoje nós somos amigos um do outro, melhoramente. Primeiramente, amigo. Amigo. E depois o Altíssimo veio trabalhando, né? Porque antes de conhecer ele, eu vivia numa aflição. Eu vivia num aflito. Por quê? Porque eu achava que eu nasci só para sofrer. Não é isso. Quem tem chamado realmente ideal, né? Realmente daquele que fez o céu e a terra, vai ter que passar para poder passar para as outras pessoas. Como tu vai falar de um algo que você nunca passou? Não tem como, né? Não tem. E outra coisa, eu tenho para falar para vocês. Você acha o quê? Você estava numa igreja, certo? Ali, né, frequentando todo dia, porque era assim, né? E aí, de repente, tu para, porque conheceu a verdade, certo? Tu para de ir nas coisas erradas, certo? Só que tu parou de ir nas coisas erradas que eles ensinaram. Mas você tem que continuar sendo fiel. Fiel ao Altíssimo e fiel dentro da tua casa, né? Porque tem muitos irmãos, né? Que pode até falar que, não sei o quê. Fale. Mas quando o Altíssimo põe na nossa boca, é para falar. Porque tem muitos irmãos que saiu da igreja e soube a verdade do nome, que tem muitas coisas erradas dentro da Bíblia, né? E isso, etc, né? Vocês sabem. E já não quer mais fazer a vontade de Al. Não quer fazer mais a vontade daquele que ele chamava de Deus, né? Já começa, né? Como diz, se relaxar, né? Não tira um dia para orar, para consagrar diante do Altíssimo, né? Não tira um tempo para ter uma comunhão com ele mais. Não tira um tempo para respeitar a esposa, sair com a esposa sair com o esposo, né? Não tá nem atenção pros filhos. Pode parar. Pare. Porque se o Altíssimo mandou e mostrou para vocês as verdades, é para vocês fazer a obra dele. É por isso que ele diz: eu tenho um chamado na tua vida. Eu te escolhi. Para quê? Para você fazer o que eu estou fazendo. Fala. Mas primeiramente, antes de falar, tem que viver. Ter uma experiência com ele e com a sua casa para falar. Mas tem muitos irmãos, que o Altíssimo põe aqui dentro de mim, que descobriu a verdade e
Como tivesse um carro quebrado e colocado ali, e nem ligar para levar pro mecânico limpar, pro mecânico arrumar. Deixou ali, cheio de poeira, né? Pegando rato, né? Mofando. Não é assim. O Altíssimo te chamou, mostrou para tu o nome dele, mostrou para ele o que é certo e o que é errado. Não é para guardar para você nem para tua família ou para alguém mais próximo de você. É para lançar. Lance a tua palavra. Lance. Lance aquilo que tu vive, aquilo que ele te ensinou. Lance. Lance. Mas lance as coisas boas. As coisas ruins, tu jogue fora e traga as coisas boas. Sabia? Isso é um conselho que eu dou para vocês, meus irmãos, tá? Eu, se fosse para minha vontade, eu já nem faria mais vídeo, né? Eu nem oraria mais. Mas não, eu tenho um compromisso com ele. E muitas pessoas estão perecendo, indo para macumba, indo, como diz o nome, para prostituição, voltando para os erros por causa de você. Porque você tem boca, tem olho e tem ouvido, mas não usa nenhum desses. Então, acorda. Chegou a hora. Chegou a hora de trocar a trombeta. O que que é trocar? É tocar a trombeta que está escrito naquele livro. É falar. Fala, fala. Fala aquilo que o Iau te mostra, aquilo que o Altíssimo tem com você. Quando ele falou para Ishaial, toca a trombeta. Ele está dizendo, vá ao povo de Babilônia e anuncia minhas verdades. Não é assim? As verdades é essa, meus irmãos, é a tua vida. Todo santo dia é a verdade de Iau. Se tu fazer coisa errada, não vem do Altíssimo, mas vem do inimigo e da sua carne. Mas para você quebrar tua carne, tem que ser o quê? É separar por Altíssimo. Agora vem falar, não pode mais jejum, não pode mais o seu quê. Olha, é cada coisa que você ouve que deixa você bem longe do Altíssimo. Sabe por quê? Porque Ishaiel vai dizer em 59 que o que faz separação entre Iau e o povo dele é o pecado, é a iniquidade, certo? Agora veja bem, se você pega o dia inteiro, não faz nada pro Altíssimo, não ora, não tira um tempo para ele, para estar ali meditando nele, orando, cantando louvor para ele, né? Mesmo que tu não sabe nem louvar, nem sabe ler, não sabe nem fazer nada, mas tá ali. Você parou para ele, não, meu pai, eu vou tirar esse dia, eu não vou ficar no Facebook, eu não vou ficar mais no WhatsApp, eu não vou ficar com conversinha com o tal fulano. Isso é separação. Isso é melhor do que um jejum, que é a palavra pagão. É melhor do que sacrifício de tolo. Se você fazer isso, ele vai se alegrar de você. Às vezes a gente fica o dia inteiro, meus irmãos, metendo a língua nos outros irmãos, né? E ficando longe do Altíssimo. Ou você acha que a iniquidade eu caí com a fulana ali. Eu fui roubei. Você acha que a iniquidade é isso? Ou então eu masturbei? Não é isto só. A iniquidade é você acordar e já meter a língua. É você, como diz o nome, só lembrar dele na hora que já tá de tarde. Não é assim. A gente tem que lembrar do Altíssimo, tem que tirar para ele. Sim, tem que tirar para ele um momento de oração, um momento de louvor, um momento que você pega e sai na paisagem ali e vê aquela coisa maravilhosa que o Altíssimo nos fez. E ser grato a ele. Nossa, tu ganharás o céu. Sabe por quê? Porque eu sou essa pessoa humilde. E por que o diabo às vezes me persegue tanto para tirar eu da posição?
por causa disso. Tá entendendo? Porque antigamente eu queria viver ilusão, né? Ilusão. Mas o Altíssimo me fez eu viver para Ele. Ele falou para mim assim, no dia que Ele me tirou esse ser aqui dentro aqui de mim, que é a alma nossa, o meu espírito e levou para ver algumas coisas nas alturas. Ele falou para mim assim, sabe por que você não morreu até hoje? Porque eu tenho algo contigo. Ele falou. É por isso. Sabe por que tu não morre? Sabe por que às vezes você tá andando e cai de moto aí, o Altíssimo tá falando, ele sabe por que tá falando? Sabe por que você foi tal lugar e deu uma empinadinha na moto e caiu, mas não morreu? Sabe por quê? Que você tava andando na rua e chegou um bandido e roubou teu celular, mas você não foi morto? Porque o Altíssimo tem algo contigo aí na terra. Ele tem. E isso que eu estou passando. A obra dele agora. Sabe? O povo evangélico sai pregando Jesus para todo lado, né? Ele sai pregando. E nós, faz o quê? É só no Facebook. É só no Facebook discutindo o que tá certo, o que tá errado. E quando isso, a tua alma está indo para profundeza e o próximo também. A alma do próximo, do teu irmão que vai te querer, tá indo pra profundeza. E tu tá indo junto. É. Sabe por quê? Porque em Nemial, que é Jeremias, vai nos contar que tá escrito lá. Eu vou falar assim, pelo meu conhecimento. Deus mandou que Jeremias fosse falar a verdade para um povo. E se Jeremias falasse algo que Deus mandava falar, Deus não requeria de Jeremias. Requeria do povo rebelde. Se o povo rebelde não desse ouvido às palavras de Jeremias, Deus, né, ia querer do povo, o sangue do povo. Não é assim? Tu que lê Bíblia, tu sabe. Eu não tenho nenhuma Bíblia aqui nas minhas mãos. E nem na minha casa. Mas aquilo que eu li há muito tempo está aqui guardado. Mas, se o povo perecer e Jeremias não falar aquilo que ao mandar, e ao requererá de Jeremias. Não é assim? Tá certo, né? Aí, é verdade. É dial essa palavra. Se eu estou aqui na minha casa, eu tenho bastante contato com algumas pessoas. Por exemplo, hoje eu conversei com um pastor. Ele falou assim, irmã, tem como me ajudar na igreja? E ali eu escutei ele falando, dei risada, fiquei, meu pai do céu, que dia que eu vou poder falar para este homem a sua verdade? E aí ele falou assim, Deus tem uma obra muito grande na sua vida. E eu falei para ele assim, eu não acredito. Só para começar a conversar com o homem? E ele, por quê, irmã? Tu não acredita? E eu falei para ele, porque a Bíblia tá cheia de mentira. Ah, isso eu sabia que a Bíblia tá cheia de mentira. Mas Deus tem uma promessa para você, Deus tem. Eu falei, pois é, Deus tem. Mas eu não vou pactar junto com mentira. Falei para ele. Eu falei, sabia que o nome de Deus não é Deus? Como assim? É, meus irmãos, desse jeito. Tem até as mensagens no meu celular. Como assim? Eu falei, pois é. O nome de Deus não é Deus. Você sabia? Falei para ele. Falei que... Você sabia que Yahusha, né? Que
que é um profeta. Foi um profeta este homem. Porque assim, eu não posso dizer para você, meus irmãos, que Yahshua é o nosso Salvador. E ao salvar, ele morreu por falar a verdade. Como Estevão morreu. Muitos estão dizendo que ele não veio na terra. Mas veio um tal Jesus que é Yahshua. Tá? É profeta. Falava a verdade. Por isso que ele morreu. Tá? Morreu. Pois é. Quem sabe dessas coisas já está bem. E ali eu fui falando para ele, meus irmãos, aquilo que eu sei, né? E aí ele falou, mãe, eu vou pesquisar. Nossa, que forte, eu não sabia dessas coisas. Eu sabia que tinha mentira sim, mas não chega até isto. Um pastor. No mês passado, que eu não estava nem fazendo o vídeo, eu conversei com um pastor. Já está saindo do paganismo. Já começou a falar o nome de Al. Tá entendendo? Já colocou no Facebook o tetagrama de Al. Sabe? Já começou a pesquisar as verdades. É isso. A gente tem que ganhar aqueles que acham que é rei em cima da patrona. É. A gente tem que ganhar aqueles que está em cima de púlpito, porque através deles, realmente quem é dele, vai vir anunciando para o povo. Tá entendendo? Falar para os nossos irmãos do lado. Eu não preciso falar aqui na minha vizinhança, onde eu moro, porque eles estão me escutando. Então, eles escutam. Eles escutam. E quem trabalha é Yau. Eles escutam louvar, né? Escuta, às vezes, eu fazer o vídeo. Às vezes eu tô tão assim, sabe? Cheia dele e começo a louvar e dar aleluia, aleluia, Yau, e assim por diante. Os outros acham que eu sou doida, mas não é. É o trabalhar dele. É, meus irmãos, é o trabalhar dele. E eu vou dizer uma coisa para terminar esse vídeo. As pessoas falavam assim para mim assim, Mari, para ganhar uma pessoa católica é bem difícil. Sabe que eu estava pensando esses dias? Não, é mais fácil você ganhar um católico, um ímpio, um macumbeiro, do que você arrancar mentira dos evangélicos. Tá? É isso que eu falo para vocês. É muito mais difícil você arrancar essas coisas que a gente aprendeu de um evangélico. É muito difícil. É muito difícil. Do que você falar de algo para um macumbeiro, para um crente, para um católico, para um ímpio. Eles aceitam. Mas tu falar para o evangélico, meu filho, é você pisar na cabeça da serpente para ela te dar um bote, tá? Isso aí, para ela te dar um bote. Até aqui, Iau falou, certo? Então eu peço que os irmãos estejam conversando com Iau em oração, né? Pega isso que eu estou falando, guarda para vocês, compartilha, porque não é só vocês que precisam ver. Tem mais gente. E rumo ao celestial. O rumo é pro céu, porque quando a nossa alma sai daqui, a gente não cai no corpo de outra pessoa não, tá? É dois rumos, ou o céu ou o Hades, que muitos dizem que é inferno. Inferno é uma tradição. Mas eu não quero entrar nesse assunto que é muito complicado, né? Letra, vamos dizer, letra é muito complicada. Mas é assim, é dois rumos. O céu, aonde você veio há muito tempo atrás, se você não lembra, é melhor você começar a comer coisa saudável e em oração também, para que algo venha te mostrar. Ou você vai para o lugar que ele já preparou, que vai. Todos vai. Porque Yau, ele ama todos. Mas ele não ama o pecado, tá?
ele não aceita o pecado, tá bom? Não vai achando que Yau vai te aceitar com o pecado. Quem vai te aceitar com o pecado é aqueles que põem na sua mente para fazer. É esse, tá bom? Então fique na tranquilidade de Yau, que Yau vos proteja e ilumina a tua mente. E até mais.